tava, quando eu posso usar? Quando eu posso usar? É engraçado. E foi lá na Intel essa reunião. A gente aproveitou lá, o Maurício. Vou pular aqui um pouco para falar um pouco da visita que a gente teve na Intel ontem, né? Eu acho que o Beni ficou extasiado assim com o que ele viu lá. E eu disse a ele: você vai ter condições de conversar e fazer alguma pergunta para o mestre que criou aqui, tanto o plano acadêmico até o layout, que eu lembro dessas discussões que você teve e hoje está no conselho lá acadêmico, é o chairman lá do conselho acadêmico, etc. Bem, essa é a hora de tirar suas curiosidades da Intel ali e explicar um pouco o que é que te chamou tanta atenção lá, né? Perfeito. Assim, eu acho que eu me tornei um cidadão do mundo. Eu sou muito apaixonado por duas áreas, especificamente, que eu acho que são essenciais para a sociedade, apesar de terem outras áreas importantes, que são saúde e educação. Não coincidentemente, meu pai é médico e minha mãe é professora. Minha esposa também é professora. Ambos, que eu considero essenciais para o futuro da humanidade, tem muita coisa a ser melhorada, certo? Eu trabalhei na Microsoft Research na área de saúde e é muito claro, você pegar só os Estados Unidos como um exemplo, um investimento ou um gasto de $1 trilhão anuais para uma colocação em termos de ranking número 34, 35, que era naquela época dos Estados Unidos. Ou seja, tem uma disparidade entre o custo e o resultado. E educação, acho que é um papo muito longo, mas por mais que eu creio que eu tenha tido uma boa educação, eu sou engenheiro de computação formado pela PUC do Rio, fiz um MBA em Wharton, estou cursando meu PhD em AI na Universidade de Aveiro, em Portugal. Mas quando eu entrei lá ontem, falei, será que tem uma maquininha do tempo para eu começar tudo de novo? Porque... E olha que você fez o Wharton depois, né? Tá fazendo PhD lá em Portugal. E aí, o que me chamou a atenção ali? A primeira coisa, e aí entra um aspecto cultural, né? Cada país, cada cultura tem seus prós e contras, obviamente. Eu cresci no Brasil até os 20 e poucos anos, eu passei 15 anos nos Estados Unidos e estou há 8 anos em Israel. Então, acho que eu tenho uma certa mistura cultural. O que me chamou a atenção ali é uma coisa que eu aprendi quando eu fui morar em Israel, né? Israel tem essa reputação dos accomplishments, né, acadêmicos e prêmios Nobel, e etc. Mas, quando eu assisti uma palestra do próprio Ministério da Educação israelense, eles colocaram o ranking lá do OECD, né? Israel não estava nem nos piores, mas também não nos melhores. Estava ali mediano. E eu disse, puxa, mas os resultados já não são medianos, são extraordinários. Mas a educação é mediana. Como que acontece isso? Então, tem uma longa discussão. E aí tem vários livros que eu li sobre isso, que eu até recomendo. O livro do Saul Singer e o Dan Senor, que é o Milagre Econômico. Enfim, tem vários livros sobre isso. E uma das hipóteses ou explicações lógico que o conteúdo acadêmico é importante, mas mais importante do que isso é como é que você aplica isso na sua vida real, como é que você aprende a colaborar, e aí tem a questão também da experiência militar em Israel, etc. Como é que você tem uma mente aberta, que era o que o Satya Nadella falava do growth mindset, quando ele entrou na Microsoft, virou CEO da Microsoft. E todos esses aspectos, eu olhando para trás, falei, mas eu não lembro de ter aprendido isso na década de 90 na universidade. Eu lembro de ter aprendido cálculo 1, 2, 3, 4, de ser bolsista acadêmico, de ser TA de cálculo. Agora, levou para mim 3 anos para eu ser estagiário da IBM, para eu começar a entender o que significa entregar um projeto para um executivo. E a gente entrou lá dentro, além do layout, além de todas as apresentações que a gente viu, e a gente foi visitar, pena não ter tirado uma foto ali, e uma menina fez uma apresentação para a gente totalmente não planejada. Uma aluna do primeiro semestre. Exato, eu não sabia que era primeiro semestre. Aliás, primeiro mês de aula, né? Não, exato. Eu estou pensando que ela está se formando, ela fez uma apresentação do projeto. E não só o conteúdo era muito interessante, o projeto, mas até a forma como ela apresentou. Eu falei, puxa, super profissional a apresentação dela e tal. E depois ele perguntou, mas em que ano que você está? Ela disse, primeiro semestre. E aquilo para mim foi um choque assim absurdo, né? Porque eu no primeiro semestre não sabia exatamente o que eu estava fazendo na sala de aula, né? Então eu fiquei impressionado. E quando ele disse que eu ia conhecer o autor no dia seguinte, eu fiquei bastante entusiasmado. Mas eu queria entender qual foi né, o Ronen teve a inspiração dele. Qual foi a sua inspiração de dizer alguma coisa poderia ser mudada nesse sistema educacional? Olha, eu vou pegar um gancho primeiro. Acho que você falou uma coisa muito importante quando você falou que a estrutura de pesquisa acadêmica ela está muito distante, às vezes, do mundo do negócio, está muito distante da aplicação. E aí, exatamente, que a Earth ela entra exatamente para
pegar esse gap que é muito, muito relevante, né? E não tem gente mesmo, concordo totalmente, não tem gente e não vai continuar não tendo. Quando o pessoal fala que a AI vai causar desemprego, tal, não está entendendo o que está acontecendo, né? Não está entendendo o que está acontecendo. Só que é outro tipo de pessoa, né? Agora, quando eu me declaro cientista digital, você sabe que se você pesquisar cientista digital no Google, você não acha, não existe cientista digital. Eu sou o único cientista digital do mundo, porque eu inventei essa profissão para mim. Ou pior. Também. Depende. Ambos. Então, mas quando eu resolvi me auto-intitular cientista digital, num primeiro momento foi para eu começar a ter um outro tipo de pesquisa. Uma pesquisa que não necessariamente vai desembocar numa publicação acadêmica, que vai sair numa revista que ninguém vai ler, né? Então, a pesquisa que eu faço é um outro tipo de pesquisa. Sabe que recentemente me convidaram para eu ser membro da Rede Brasileira de Ciência para a Educação, que é uma rede muito séria que reúne os principais pesquisadores do Brasil que estudam educação, né? E é super respeitada, tá? E me convidaram para eu ser membro. Eu falei, poxa, mas vocês têm certeza que vocês querem eu como membro? Eu não publico. E não tenho planos de publicar, porque eu quero fazer um outro tipo de ciência. E eles falam, não, é exatamente por isso que a gente quer você aqui na rede, porque a rede só tem essa ciência desse tipo, que é importante, mas precisa de outras visões da ciência. Então, o tipo de ciência que eu produzo hoje, eu escrevo software, eu faço mockups, eu faço teste, é esse tipo de coisa que as pessoas vão usar e vão utilizar. Eu não crio negócio, mas eu crio soluções, eu crio ideias e tal para as pessoas. Então, esse é o tipo de pesquisa que eu faço hoje. Acredito muito do que você falou. Acho que você falou realmente uma coisa muito importante. A academia precisa se repensar. Precisa se repensar, porque senão ela não vai dar conta de acompanhar o que está acontecendo. E isso se aplica à educação da mesma forma. Eu trabalho com educação há 40 anos. E eu sou formado na USP, eu fiz mestrado na USP, fiz doutorado na USP, eu tenho toda a minha formação acadêmica clássica, né? Então, eu me sinto em propriedade de criticar o modelo do qual eu me formei, porque eu passei por isso, né? Eu estudei fora do Brasil, eu estudei em Stanford, estudei na MIT. Então, eu entendo como a academia funciona e eu entendo como a educação funciona. A gente tem um modelo educacional que é o modelo dos feudos. Você tem as cátedras, né? Que continua assim. Se você vai para o MIT, o MIT é assim. Ele tem lá um laboratório não conversa com outro laboratório. E isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, quando você pega um currículo, por exemplo, você falou o caso do cálculo. O cálculo é o caso mais emblemático. É o mais emblemático de todos, porque o cálculo 1 ele é igual em todas as escolas, e o cálculo 2 é... Então, o corte que você faz do 1 para o 2 é o mesmo em qualquer currículo. Isso não acontece em anatomia, por exemplo. A anatomia 1 numa escola não necessariamente a anatomia 1 na outra. Mas o cálculo 1 é. Tem livros de cálculo 1, livros de cálculo 2. Quer dizer, uma coisa que, né? Aí o cara é professor de cálculo 1. E ele tem a sala, que é o departamento de cálculo, o departamento de matemática que pertence ao negócio. Então, se você quiser mexer no currículo, você tem que mexer nas salas. Porque a arquitetura do prédio é um paralelo da matriz curricular. É um negócio inacreditável. Inacreditável. Você não consegue mexer, porque você tem que mexer na estrutura de departamentos para você poder mexer na estrutura curricular. Então não muda, não consegue mudar. Quando surgiu o convite que me foi feito em 2019, no final de 2019, começo de 2020, para participar da criação do Intelli. O Intelli, para quem não sabe, é uma escola que foi fundada pelo André Esteves e pelo Roberto Salluti, do Banco Pactual. Não é uma iniciativa do banco, é uma iniciativa da pessoa física deles, né, que fizeram doações bem expressivas para criar essa escola. E aí me convidaram e falaram, mas você quer ajudar a criar e tal? Com a missão, né, com o propósito de ser MIT brasileiro. Né? Não, isso foi uma coisa que a imprensa falou. Eles nunca falaram. Não, eles nunca falaram. Não, porque não é outra dimensão. Não, se você pega o orçamento da MIT, assim, né? Você sabe que outro dia eu fiz um cálculo. Eu peguei as 5 maiores escolas americanas, as 5 maiores, MIT, Stanford, Universidade da Califórnia, peguei as 5 maiores, a soma do orçamento dessas 5 universidades é mais do que tudo que o Brasil gasta com educação superior. Se você somar o orçamento de todas as públicas e você pegar todas as mensalidades das receitas das privadas, somar, no Brasil dá 150 bilhões, né, isso daí, elas têm um orçamento maior do que isso daí. Então não dá. É outra coisa. Mas o Intelli, então, foi uma iniciativa que surgiu a partir de uma frustração. Você sabe, não sei se você sabe dessa história, Beni, mas o André Esteves esteve André Esteves esteve, né? numa palestra com um fundo de investimento nos Estados Unidos, na Califórnia, e o fundo, né, falando, um fundo importante aí, falando que ia investir isso, investir aqui, tal. E ele perguntou, e no Brasil, né? Não, o Brasil não tem engenheiro suficiente, né? E principalmente gente
de talento, que sabe não só a engenharia, mas que sabe também a liderança, que sabe montar times, que sabe conversar. Isso aí não tem no Brasil, falta muito. Ele falou, puxa vida, né? Nós precisamos fazer alguma coisa. E foi assim que surgiu a ideia de criar a Intel. Ele criou, ele convidou para liderar para ser CEO desse projeto uma amiga minha, muito amiga, e essa minha amiga meio que me tirou da aposentadoria, vamos dizer assim. Compulsoriamente. Veja, eu sempre falei assim, não é que eu me aposentei, mas eu quero me dedicar à pesquisa, eu preciso de tempo, eu não posso ficar vendo budget, não posso ficar vendo, eu não quero ter time, eu não posso ter orçamento, senão a burocracia te consome. E eu fiz a burocracia, gente, fiz 40 anos, já dei o meu check lá, deixa eu agora, né? Já dei minha contribuição. Então, quando me chamou, eu falei, bom, então, mas é para criar um negócio fora da caixa mesmo? Pode ser mesmo, vocês vão me soltar a coleira, né? Não, do jeito que for. Bom, então é um presente, né? Isso é um presente, para quem é educador, é um presente, a possibilidade de fazer. E outra vantagem importante, Beni, foi o seguinte, como é uma escola nova, ela não tinha legado. O que significa não ter legado? Ela não tem professores, não tem departamentos, porque é muito mais difícil você mudar uma estrutura do que você criar uma estrutura nova. Verdade. Então, assim, então ela começou do zero. E aí a gente conseguiu fazer um projeto completamente disruptivo, que foi o que você encontrou lá. Eu queria só fazer